Papo de Bar é especial. Estamos no Esporte Clube Guanabara com o professor, radialista, comentarista Mauro Monteiro. Hoje você tem o seu comentarista por inteiro. Tudo bem, Mauro? Prazer, Tiagão. É um prazer participar com esse amigo, tá? Excelente cronista esportivo, e invadir os celulares de vocês, tá? Para falar um pouco da história desse clube maravilhoso, cravado no centro de Santa Cruz. Esporte Clube Guanabara, clube tradicionalíssimo na zona oeste do Rio de Janeiro, em Santa Cruz. Muitas histórias aqui nesse gramado, né, Mauro? Muitas histórias, passaram muitos craques por aqui, inclusive o Mané Garrincha, tá? Desfilou aquele futebol arte por esse gramado. E desde 1941, né, Thiago Silva? Desde 1941 existe o Esporte Clube Guanabara, e aqui foi onde tudo começou para você, bem novinho. Nossa. Os primeiros passos. Conta pra gente, Mauro. Chega a ser emocionante lembrar disso. Eu tinha 2 aninhos, 3 aninhos, meu pai me trazia aqui para assistir os jogos memoráveis, grandes craques que desfilavam aqui o futebol. E esse clube virou uma cachaça na minha vida, né? Meu pai não era amante do futebol como eu sou, mas ele às vezes tirava um domingo pela manhã, um domingo à tarde, vinha, sentava aqui, olhava uma pelada, e eu fui provando, né, desse veneno e me apaixonei. Porque não tinha jeito, né, Mauro? Seu pai tinha todos os amigos da região de Santa Cruz que vinham para o Esporte Clube Guanabara. Verdade, esse era o cunho da questão. Ele automaticamente ele vinha também. Exatamente, ele vinha pelos amigos, não vinha pelo futebol, que futebol para ele não fazia muito sentido, não era apaixonado como eu sou. Mas ele deixou eu provar disso, e esse gramado, esse tapete verde aqui é apaixonante, né? E eu tô nessa vida de amante do futebol até hoje. Legal, e você começou a jogar aqui com quantos anos, Mauro? Você lembra? Olha, como todos sabem, o nome Antônio Fernandes Machado é o nome do fundador do estádio do Guanabara. E quando tinha 8 anos, 9 anos, eu já frequentava aqui com os amigos da época, da mesma faixa etária, que durante a semana ele fazia a manutenção do gramado. E qual era a nossa função? Ficar ali cerca de 1 hora e meia catando tiririca do gramado. Fazia os montinhos, né? Porque eram cerca de 20 e poucos meninos, então o trabalho rendia em 1 hora e meia, né? Ele dava uma espátulazinha pra gente, a gente ia arrancando a tiririca, fazia aquele montinho, tirava, e depois era a nossa vez, né? Ele deixava ali pelo menos 1 horinha de pelada da garotada, todo mundo descalço, de calça rasgada, né? E aí foi crescendo essa paixão pelo clube. E ali uma média de 12, 13 anos, a gente já tinha aqui uma peladinha mais organizada por um dirigente do clube, e chegou a uma certa idade que a gente passou a jogar por uma divisão bem inferior do clube, o 3º quadro do clube, né? A gente tinha aqui o grande amigo Pingo Aranha, que administrava esse 3º quadro. Pingo Aranha? E nós fazíamos as preliminares, só que o nosso jogo era a hora do sol quente, né? Era 1 hora da tarde, para que desse tempo de ter o 2º quadro, depois o 1º quadro, que era a equipe principal do clube. Aí a gente sofria naquele sol de 1 hora da tarde, mas tinha o prazer de vestir a camisa do Esporte Clube Guanabara. Bons tempos do Esporte fala. Clube Guanabara, que tem um campeonato tradicionalíssimo, muito famoso na zona oeste do Rio de Janeiro, em Santa Cruz. Aqui tem um campeonato muito bom, né, Mauro? É verdade. O campeonato de veterano que nós estamos aqui, carinhosamente chamado de campeonato de cansados, já que a briga... Você joga? Eu joguei. Depois que eu tive uma contusão no joelho, eu tomei com a chuteira pendurada, mas eu estou no departamento médico, né? Cedido ao departamento médico, mas eu vou voltar com toda a força. Mas o campeonato, ele só tem espaço para sócios maiores de 30 anos, e a gente tem 30, 40, até alguns que são assim exemplo a ser seguido, senhores de 60 e poucos, 70 anos, que participam também do campeonato, obviamente que entra ali no segundo tempo, né, para respeitar a limitação física.
E esse campeonato é constituído por 10 equipes formadas somente de sócios. Cansados. Dividido em 3 categorias, né, e sempre patrocinado por uma empresa da região. Que bacana, hein? E esse campeonato já vão aí cerca de 40 anos de tradição e uma organização semiprofissional. Arbitragem uniformizada, remunerada, alguns até federados. Que bacana. São 2 campeonatos por ano, obviamente um por semestre. E ao final do campeonato, premiação com troféu, artilharia, a coisa naqueles padrões do futebol a um nível semiprofissional. Só que é uma competição interna somente. E eu tava dando uma olhada, tem tudo anotadinho, os artilheiros das competições, os campeões das competições passadas também, tem tudo bem anotadinho, né, Mauro? Exato, inclusive nós temos uma parede do clube reservada para os campeões de todos os anos, né? Obviamente passados. E isso aí é mais uma atração no clube, porque aquele associado que um dia participou do campeonato se afasta do clube por um motivo ou outro, o dia que ele nos visita, ele é agraciado, né, com aquele memorial dele ali, né? Que bacana. A gente sempre preserva essa memória. Esporte Clube Guanabara, fundado em 1941. 7 de setembro. 7 de setembro, tem muita história para contar aqui nesse campo. E, Mauro, vou te colocar na fogueira agora. O maior ídolo do Esporte Clube Guanabara, o jogador que mais brilhou nesse gramado aqui, você sabe o nome? Sei. Então conta pra gente. Infelizmente, ano passado nós perdemos um grande craque e inclusive foi um dos primeiros, se não o primeiro atleta brasileiro a ser exportado, tá? O nosso querido Guarino, ele jogou na África do Sul. E de lá, ele, segundo ele, histórias dele, né? Porque todo boleiro é meio contador de história, né? É uma figura hilária, iluminada, apaixonante. Todo boleiro tem um papo de pescador. Tem papo de pescador. Só que Guarino é uma figura muito especial. Ele faleceu ano passado, realmente foi uma passagem muito triste. Mas foi um grande atleta, um cracaço, um ponta-direita, que jogou no Vasco. E foi depois exportado para a África e de lá todos os países africanos ele passou, né? Ele era assim um misto de Garrincha, né? Tanto dentro de campo quanto fora. Aquele bom vivan, aquele boêmio, aquele amante da madrugada, mas quando botava a bola naquelas pernas tortas dele, realmente fazia diferença. E para mim, foi o maior craque da história do Guanabara. Passaram aqui centenas de craques nesses anos todos, né? 78 anos. Mas eu acho que o Guarino foi, além da figura iluminada, tá? Eu acredito que tenha sido o maior craque da história do Guanabara. E esse tinha, né, um carinho super especial pelo clube. Muito, muito grande. A família dele, né? Ele tem um irmão também, o Vaval, que também vestiu a camisa do Guanabara durante muitos anos, excelente jogador, mas para atingir o patamar do Guarino tinha que ser muito craque. Mauro, e nos dias atuais, quem é o jogador que mais se destaca aqui no Esporte Clube Guanabara? Lamentavelmente, o Guanabara não tem um time que o represente hoje no cenário, nem no cenário de Santa Cruz, Rio de Janeiro, não tem. Tá? Nós temos esse campeonato, tá, de veteranos e de cansados, tá? Obrigado pela emenda. Isso não pode esquecer, uma tradição esse termo aqui no clube. E temos as atividades associadas. Hoje o Guanabara em nenhuma categoria tem uma equipe que o represente, lamentavelmente. Inclusive é uma meta desse diretor, apesar de ser diretor social, tá? Tenho vontade de implementar isso no Guanabara, já dei o pontapé inicial nessa gestão que está por encerrar agora em setembro, tá? Mas é uma meta minha, mas para isso a gente precisa de material humano. O que é material humano nesse aspecto que eu estou citando? É gente com capacidade de fazer gestão do futebol. Isso aí é muito difícil. E como está a gestão do atual presidente, Mauro? Olha, Thiago Silva, eu acredito... Eu sou suspeito de falar por ter sido convidado pelo presidente Marcelo Silvestre, um guerreiro dentro do clube, um exemplo a ser seguido. Eu acredito que seja uma das maiores administrações da história do Esporte Clube Guanabara.
Porque cada ser humano tem sua característica, né? O presidente Marcelo Silvestre, ele é operacional, tá? Ele faz acontecer, tanto é que o clube teve o banho de loja bem feito, caprichado, eu acho que é o maior de toda a sua história. Hoje nossas dependências estão muitos segmentos da nossa dependência reformados, muito bem reformado, né? E ele deixa você trabalhar, tá? É uma pessoa que tem a cabeça aberta, tem um bom horizonte, tá? Eu costumo falar que o Guanabara tem que ser administrado como um clube por inteiro, não só como o futebol. E você ter um presidente que enxergue todo esse campo visual que eu estou citando, ou seja, a parte social, com atividades sociais, com shows, com artes marciais, com atividade para criança, atividade para idoso, com voleibol, com ginástica, com tudo isso, na história do clube não teve nenhum presidente que enxergasse isso. E é um trabalho de formiguinha que precisa ser feito. É um trabalho de formiguinha. Eu plantei uma semente quando eu assumi a direção social em 7 de setembro de 2018. Estou tentando trazer essa cultura que o clube foi fundado para isso. E ao passar do tempo, ao passar dos anos, aí, vamos botar os últimos 30 anos, o clube perdeu essa identidade, tá? O clube passou a ser um clube eminentemente de futebol e de pelada, tá? Anos atrás, nós tínhamos uma equipe que representava o clube, nós tínhamos atividade para criança principalmente. Eu acho que toda instituição tem que abrir as portas para as crianças, porque a gente está no século XXI. Tá? Hoje em dia, o foco principal da sociedade é cuidar das crianças e cuidar dos idosos, né? Porque os idosos já deram a contribuição deles e eu acho que nós temos que cuidar deles, é nossa obrigação, não é favor. E cuidar da criança é o que Pelé falou uns anos atrás, né? Verdade. Ele falou assim de uma forma... Quando ele fez o milésimo gol. Exato, como se fosse um profeta. Precisamos cuidar das crianças do nosso país. E dizem as boas línguas que o idoso é uma criança que venceu. Perfeitamente, perfeitamente. Então eu acho que nós que estamos ativos temos que devolver para o idoso o que eles, quando estavam ativos, deram para a gente. Então eu acho que não é nem favor, é obrigação, não é verdade? Esse é Mauro Monteiro. Hoje você tem aqui o seu comentarista por inteiro. Mauro Monteiro, professor, admirador do Esporte Clube Guanabara. Seu primeiro amor foi o Guanabara ou foi o Fluminense, Mauro? Isso aí é uma questão assim... Eu acho que cronologicamente foi o Guanabara, né? Porque eu vim para cá muito novinho e eu ainda não enxergava o futebol profissional, ainda não acompanhava e tal. Por 2 aninhos, 3 aninhos eu brincava de chutar a bola aqui, tropeçava na bola e caía, né? O Fluminense veio ali com o passar dos anos, tal. Eu tenho um cunhado até hoje, o Zé Maria, que é tricolor apaixonado. Eu acho que ele foi o maior influenciador desse coração tricolor. Zé Maria. Zé Maria. Tricolor doente. Não existe isso. Tricolor doente não existe. Tricolor, todos eles são saudáveis. Zé Maria te fez virar Zé tricolor. Maria me pintou meu coração de verde, grená e branco. Que legal, hein? Te levou pro Maracanã. Não chegou a me levar, porque ele era um tricolor apaixonado, mas ele não era muito de frequentar, não. Eu tenho um tio emprestado, que todo mundo conhece aqui na região, que é o Jorge Facão. Jorge Facão, famoso Facão. Famosíssimo, figura hilária, botafoguense roxo, tá? E ele me levava para o Maracanã às vezes, porque eu era muito colado com o sobrinho dele, né, que era tricolor, influenciado pelo outro tio. Então, às vezes ele ia a jogos do Botafogo e me levava e eu era obrigado a ficar na torcida do Botafogo, porque naquela época não tinha aquela torcida misturada. Ainda não. Aí, certas vezes ele tinha que me conter, porque quando o meu Fluminense dava uma pancadinha no Botafogo dele, ele me segurava para eu não vibrar e não tomar cascudo do torcedor, né? Mauro Monteiro, seu comentarista por inteiro aqui no Papo de Bar, papo muito bom. Mauro que conheceu o Maracanã na época que era diferente dos dias atuais. Verdade. Ele conheceu o Maracanã como torcedor e trabalhando também. Mauro foi radialista, fez grandes partidas no Maracanã e outros estádios do Rio de Janeiro também. Como é que foi sua jornada dentro do campo de futebol, Mauro? Bom,
há uns bons anos atrás, vamos fazer conta não, senão a gente acaba falando a idade, né? Eu presente na administração do Maracanã, eu tive o prazer de conhecer um grande cronista esportivo chamado Ângelo Herrera, tá? E foi por uma coincidência, eu na antessala do Chiquinho, que na época é presidente da Suderj. Chiquinho da Mangueira. Chiquinho da Mangueira. E o rapaz estava à espera do Chiquinho para uma reunião com ele, e começou aquele papo de bola, né? E o rapaz falou, olha, tu enxerga futebol, né? Aquele papo muito agradável, a gente falando diversas nuances do futebol e tal. E ele falou, você gostaria de fazer uma participação lá na rádio? 108,2. Aí qual é o amante do futebol que não tem vontade de fazer uma participação na cabine de rádio do Maracanã, tá? Principalmente que ele me convidou a participar de um jogo do Fluminense. Olha que legal. Aí eu, não pensei duas vezes, né? Aceitei o convite de cara e dali foi o ponto de partida. Foi a primeira de muitas. Passei só 5 anos brincando de repórter esportivo, de comentarista esportivo. Que bacana, hein, Mauro? E qual foi sua jornada mais marcante, aquela que você não esquece nunca? Bom, eles cometiam a maldade de testar meu autocontrole, né? Porque depois eu me vesti de comentarista de futebol. Eu abracei a causa e realmente inspirado em alguns grandes personagens do futebol, da imprensa esportiva, né, que a gente sempre acompanhava, aí você acaba pegando aquele jeito, né, usando até alguns termos, roubando alguns termos, plagiando alguns termos, né, amador que sou. Eles cometiam a maldade de me colocar para fazer jogos do Fluminense. Então, numa situação dessa, você tem que ser imparcial. Você não pode comentar com o coração, não é verdade? Até mesmo quando é um Fla-Flu, eu tenho que comentar de forma neutra. Mais ou menos como o Maestro Júnior faz na televisão, de uma forma brilhante, né? Mas todos sabem que ele é flamenguista, mas ele tenta ficar em cima do muro. Mas eu já vi as más línguas falarem que o Júnior, Leo Evergildo, chegou no Rio de Janeiro tricolor. O Leo Evergildo ele lateral esquerdo do Flamengo, Leo Evergildo. Ele nasceu dentro de uma família, tá? Ele foi criado numa família, tá? Aqui do Rio de Janeiro, porque ele é paraibano, né? E ele veio de lá com origem tricolor. As más línguas falam isso, tá? Mas o coração dele é rubro-negro hoje em dia, acho que isso mudou. É incontestável. Ele tem a cara do Flamengo, né? E você na cabine, fazia assim, vibrava quando tinha gol do Fluminense? Olha, debaixo do balcão, obviamente que a gente fazia, né? Porque a gente ali tem que mostrar um profissionalismo acima de tudo, né? Tem que realmente se neutralizar e analisar de forma fria e profissional, né? Se as coisas estão erradas para um ou para outro, a gente tem que esquecer o coração e falar o que ser assim, o retrato, né, os olhos do público, tá, na latinha. Deixar o coração de lado tem que deixar. Fazer um pouquinho da razão. Tem que deixar, tem que ser assim 100%, não tem jeito. E você lembra, Mauro, o jogo mais marcante que você participou de alguma jornada esportiva? Isso fica fácil lembrar. Uma coisa marcante que todas as vezes que eu ia a trabalho, tá, meu filho, hoje em dia Mauro Júnior, tem 23 anos, ele era um menininho de 4, 5, 6, de 2 até os 10 anos, ele entrou de mascote com o time do Fluminense no colo de jogador. Cara. Tá, então a gente vivenciava muito isso, né? Agora, teve uma partida, uma semifinal do Campeonato Brasileiro, Fluminense e São Caetano, foi uma partida após aquele jogo fatídico que o Ademar fez aquele gol de longe, né? Que eliminou o Fluminense. Então, foi no ano 2000. O gol do Ademar foi no ano 2000. Então provavelmente foi ali 2002, 2003, não me recordo exatamente. Semifinal do Campeonato Brasileiro, ou quarta de final, não lembro. Não sei nem se o nome na época era esse. Do Fluminense e São Caetano no Maracanã. São Caetano, Maracanã. E você lá na cabine. Eu lá na cabine e o baixinho com a camisa tricolor de centroavante do Fluminense. Então, primeiro tempo 0-0, anel do Maracanã antigo, fechado. Antes de passar por essa tragédia que fizeram com o Maracanã agora, o Maracanã é aquele Maracanã antigo como foi fundado em 1950. E primeiro tempo 0-0, tá? A torcida do Maracanã fechou o anel. Intervalo, voltou o segundo tempo, meu Fluminense engoliu o São Caetano no segundo tempo. 3-0,
gol do Rony, do Romário e me parece do Magno Alves. Ou seja, o ataque todo trabalhou. Esperança de um jogo quente, mas no início o ritmo é outro. São poucas chances. O São Caetano marca em cima, faz faltas e quando ataca é mais perigoso. Serginho e a cabeçada que assusta. O Fluminense não acha o espaço, não acha Romário. A bola está longe e quando não chega, o craque procura por ela. Faz o passe que gostaria de receber. É gol de Magno Alves. O São Caetano queria um empate e agora precisa dele. Quase consegue. Anaelson dribla Kleber, só que Magrão não alcança. O alcance de Romário no jogo é amplo. Agora está no meio do campo, liga o contra-ataque. Dispara Rony depois do drible e aumenta a vantagem tricolor. Romário ainda vai tentar satisfazer o seu lado de artilheiro. Mas Silvio Luiz transforma chute em passe e Magno Alves deixa completa a tarde de festa tricolor. Fluminense 3, São Caetano 0. E aquela euforia total, né? Acabado o jogo, fui ao vestiário cumprimentar o jogador, tal. E na saída, eu com o meu filho, tá? Tinha sempre uma repórter esportiva do programa do Jonas Santana, da CNT, me parece. Momento do Esporte. Exatamente. Ela sempre me sequestrava para eu dar uma entrevista depois dos jogos ali, porque ela não sei porque ela não ia ao vestiário, tá, com a equipe dela. Não, mas o vestiário é aquela antessala, aquele campinho de treinamento. Eles não vão lá no vestiário onde o jogador, né, faz sua higiene pessoal. Ali era onde fica a imprensa, mulher, homem, repórter, poderia transitar. Ela não sei porque ela só fazia lá na saída. É porque tinha uma saída do Maracanã Antigo, uma saída do vestiário, por baixo da arquibancada, você já saía ali, perto da Calçada da Fama, por ali. E ali, alguns torcedores, torcida organizada, tinha até acesso. Então tinha um grupo muito grande da Young Flu, numa euforia contagiante. E quando ela veio me entrevistar, eu falei para ela, o meu filho estava com a mãe, assim, a uns 2 metros de distância, eu revelei para ela, olha, o meu filho, ele canta o hino do Fluminense inteirinho. Ele tinha ali mais ou menos ali uns 3 aninhos, mais ou menos isso. Ela falou, então vamos filmar, vamos fazer esse vídeo. Com 3 anos já cantava o hino cantava, né? Ele tá no DNA, né, cara? O sangue dele é verde, vermelho e grená, não tem jeito. Que legal, hein, mano? Aí ela, vamos fazer. Eu peguei o menino no colo, ele tava com um abadazinho tricolor e a torcida Young Flu botou o bandeirão atrás, tá? E ficou fazendo aquela bateria rolando da Young Flu e ele cantou o hino inteirinho de cabo a rabo. Sou tricolor de coração. Porque quando estava lá, ele viu o jogo na tribuna de imprensa, né? E ele, quando a torcida dava aquele grito mais forte e depois vai amansando e para e ficava só a voz dele. Ele, pai, tira a camisa. Eu tirava a camisa dele e ele cantava o hino do Fluminense rodando a camisa. Bacana. Então isso são cenas assim muito marcantes. Inclusive, o Fluminense era o único time carioca que estava na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, como era semifinal por ali, a semana inteira foi reportagem do Fluminense. Era tanta matéria que eles só conseguiram colocar no programa do Jonas Santana a matéria na quarta-feira, né? Então a gente tem registrado lá essa cena inusitada, inclusive com um show do Fluminense em cima do São Caetano, que pra gente era uma coisa que estava, né, meio preso, meio na garganta, né, por causa daquele gol do Ademar há anos anteriores. Sem dúvida foi uma festa bacana. Maravilhoso, marcante. Já passei muitas emoções ali, mas esse realmente foi a maior. Tricolor de coração, Mauro Monteiro, comentarista por inteiro, apaixonado pelo Esporte Clube Guanabara, torcedor de carteirinha, de coração, de corpo e alma, Mauro. De corpo e alma. Muito novinho, já me associei ao clube, né? Principalmente na época que a gente jogava, tinha que ter alguma relação estreita com o clube e venho trazendo isso ao longo dos anos. Obviamente, quando chegou assim a fase na vida de mais responsabilidade, né? Universitário, depois entrei para pesquisa por ser biólogo, né? Muitos anos de pesquisa na Universidade Rural e também outros cargos públicos que eu acabei assumindo.
eu tive que ter um afastamento por alguns anos do clube, né? Era muita responsabilidade, não dava tempo nem no domingo. Mas quando a vida profissional criou uma mansidão assim um pouco, né, melhor, eu retornei ao clube, me parece que aos 33 anos, lembro muito bem disso, tá? Foi o ano mais ou menos que meu filho estava sendo gerado, tal, e a vida começou a criar uma mansidão, eu retornei ao clube e cheguei até uns anos atrás a assumir o cargo de vice-presidente. Que legal, hein, Mauro? Sempre de perto acompanhando sempre perto, o Esporte Clube Guanabara. Fiscalizando tudo, aconselhando, tentando abrir um pouco as mentes, né? Que não é uma tarefa fácil, né? E sempre tentando cuidar do nosso clube. E assim, aqui dentro do Esporte Clube Guanabara, qual o seu grande sonho ainda de ver acontecer aqui dentro do clube? Bom, essa é uma pergunta que tá assim, é muito fácil de responder, porque é o motivo pelo qual eu, quando o atual presidente Marcelo Silvestre se candidatou, eu não tinha a mínima intimidade com ele, eram 2 candidatos. Eu fui aos 2 candidatos e me coloquei da seguinte forma: estou me oferecendo a sua gestão, caso você seja vencedor da eleição, para ser o seu diretor social e fazer um trabalho como nunca fora feito na história do clube. Aí ele, Marcelo Silvestre, não entendeu muito, porque ele não me conhecia, aí eu parei, bati um papo com ele, expliquei o que eu tenho condições de fazer. Aí eu fui muito claro com ele, eu falei, eu vou também ao outro candidato e vou falar a mesma coisa, porque eu não quero ser seu diretor, eu quero ser diretor do Esporte Clube do Guanabara. Eu evito participar da política do clube, que independente de quem esteja no comando do clube, desde que seja idôneo, eu estou ao lado, participando junto para desempenhar esse trabalho diferenciado que eu faço. Que legal, hein, Mauro? Então, muita gente acha, quer dizer, achava, eu já fui muito claro para a maioria, acho que deu para perceber, que esse trabalho diferenciado que eu faço era com intenção de ser o presidente do clube. Tá? Não, o trabalho não é esse. A intenção do trabalho é dar um presente, não para o Guanabara, é dar um presente para Santa Cruz. Eu acho que todos têm ciência de que recentemente nós perdemos o Santa Cruz Social Clube, que antes fora o Oriente, que era tão tradicional no futebol de Santa Cruz quanto o Guanabara, se perdeu por causas judiciais. Perdemos aqui o nosso vizinho Grêmio Procópio Ferreira, também por causa judicial, né? O Alvinegro, né, que era muito antigo, se perdeu também, e o bairro que só perde. E o Esporte Clube Guanabara, apesar de alguns atropelos ao longo dos anos, né, porque isso toda instituição sofre, né, é dirigida por ser humano, eu acho que não precisa explicar muito. Ao passar dos anos, o Guanabara se perpetuou como a única instituição sobrevivente desse caos econômico, administrativo que anos atrás se passou. E o Guanabara se tornou um clube de pelada. A minha intenção, o meu trabalho é dar de presente para Santa Cruz um clube social, tá? Onde as famílias tradicionais, as famílias antigas, os novos, eu acho que tem espaço democrático para todo mundo, possa comparecer ao Esporte Clube Guanabara e curtir eventos de qualidade. Tá? Não que os outros eventos não tenham, eu respeito a todos. Por exemplo, a coisa mais fácil de você encontrar é um lugar onde toque um pagodezinho de qualidade, né? Verdade. Sei lá, tomar uma cervejinha, um pagode, um baile funk tem em toda esquina, tá? As culturas estão muito modificadas. Só que aquela coisa tradicional, tá? Resgatando, tá? Uma arte antiga que é a boa música, uma seresta, tá? Um samba de raiz, tá? Boa música tocada, os bailes que atraem a terceira idade. Isso em Santa Cruz sumiu totalmente. Tá? E a minha intenção foi, continua sendo, pretendo ainda continuar como diretor na próxima gestão, resgatar isso. Tanto é que ano passado eu consegui fazer um baile maravilhoso com o nosso querido Weber Werneck. Colocamos 522 pessoas por essa bilheteria dentro. Foi um baile memorável. Ganhei muito abraço, ganhei muito obrigado. Famoso Weber Werneck. Famosíssimo, né? Figura hilária. E as pessoas falam, Mauro, por favor, faz mais pra gente, que a gente não tem mais isso. E para começar isso, eu plantei uma semente. Eu trouxe para cá a professora Tereza, que é professora de dança de salão,
e começamos a fazer pequenos bailinhos. Bailinho de dança de salão, que vinha aí 100, 120 pessoas, tal, para ir trazendo na cabeça do povo a notoriedade que o Esporte Clube Guanabara tem bailes. Tá? Então a professora Tereza, junto comigo, fez ali 3 bailes de dança de salão. No quarto, eu falei, vou fazer um baile com atração. Tá? E ainda que de forma assim, meio que provinciana, tá? O irmão Weber Werneck, eu falo assim porque realmente é a figura iluminada, nos fez assim um precinho maravilhoso. Ele falou, Mauro, é para ter. Abraçou a causa. Abraçou a causa. Ele é iluminado. E fizemos um baile fantástico, contagiante, com muito bom padrão, muito bem servido, tá? Com barman. Foi um marco na gestão. Foi um marco. E passando isso foi, me parece, em maio de 2019. Aí, quando foi... O aniversário do clube é 7 de setembro. 3 meses antes, eu programei um baile na noite anterior ao aniversário. Tá? Dia 6 de setembro, que foi uma sexta-feira. E aí eu pensei logo num grande amigo que eu tenho, que eu conquistei essa amizade maravilhosa na Universidade Rural, que a Universidade Rural é o berço do Paralama de Sucesso. Tá? O Paralama de Sucesso surgiu na Universidade Rural. Uns eram alunos, o João Fera, filho de funcionário. Herbert Viana? Herbert Viana. Mas lá era o Bi e o Baroni que estudavam na Universidade Rural. E o João Fera era filho de funcionário. Então ali começou. Tá? Então eu convidei o amigo João Fera, que nas horas vagas, quando, por exemplo, Herbert Viana viaja, ele se junta com alguns outros músicos e forma a banda Voyage. A banda Voyage toca os grandes flashbacks, principalmente internacionais, anos 80, 90, tal. Pink Floyd, James Taylor, George Benson, Jarreau. Música de qualidade. Aquela nata, né, cara? Aquela nata. E eu conversei com o Fera, ele também abraçou a causa, né? Se sensibilizou aqui com o projeto desse diretor, e nós conseguimos trazer o João Fera, a banda Voyage. Trouxemos também a Tiane Aparecida, que ela faz um cover junto com o Tado, que é o baterista, fazendo aquela música da Fred Mercury, Montserrat. Que legal, Mauro. Foi assim um marco no Guanabara, porque as pessoas ficaram assim espantadas, boquiaberta, porque eles fazem assim a cópia fiel do que é o trabalho da Montserrat e do Fred Mercury. É difícil fazer muito. Tiane Aparecida tem uma voz. Aí eu fiquei observando, quando eles começaram, eu não fiquei nem olhando para o show, eu fiquei observando a reação do público. Eu vi que as pessoas catucavam o outro e ficavam assim, tipo, que isso que eu estou vendo na minha frente? Será verdade? E enquanto entrava o Tado fazendo o Fred Mercury, todo mundo aplaudiu. Mas quando entrou a voz da Tiane Aparecida fazendo o cover da Montserrat, as pessoas não se contiveram e levantaram e aplaudiram de pé. Que bacana. Porque foi um marco, foi emocionante. E
o show correu com muita qualidade, com muito bom padrão. Tá? Verdade, Mauro. E para minha surpresa, o amigo João Fera, ao final do show, o show estava programado de 22 horas às 2 da manhã. E na hora de acabar o show, ele fez subir ao palco uma atração convidada por ele, tá? Que é o Guilherme Lemos, cover oficial do Renato Russo. Que legal, Ele subiu ao palco, daqui a pouco eu estava conversando com a esposa, daqui a pouco eu olhei. E o Guilherme Lemos, para quem não conhece, ele é Renato Russo. É o próprio Renato Russo encarnado. Renato Russo. É o próprio Renato Russo. Tanto no fenótipo, quanto na Renato voz, Russo. é o Renato Russo. Você olha, é o Renato Russo que está à sua frente. Quando eu vi o Guilherme Lemos cantando, eu falei, uai, isso não estava no script. Aí eu fui até A cerejinha do bolo. a cerejinha do bolo. Por quê? O show da Voyage, ele te remete àquele tempo, anos 80 e 90, de uma forma assim, mais serena. Ia casal para dançar juntinho, tinha até uma música ou outra mais agitada. Mas o desfecho com o Renato Russo trouxe de volta o rock and roll nacional do Legião Urbana. E isso Que é marcante. não deixa ninguém ficar parado, ninguém deixa. consegue. Até o marido mais desanimado levanta da mesa e vai dançar com a esposa. Tire suas mãos de... Isso, nem fala, arrepiante. abençoar você. Ele fez uma apresentação de 1 hora e fez com que o nosso show terminasse ali cerca de 3h da manhã. Aí fiz uma enquete, a aceitação foi maravilhosa, e também fiz uma enquete do Chão de Estrelas. Olha que legal. O Chão de Estrelas é um projeto apadrinhado pelo Limar Santos, que tem como artista principal a Claudete Ferraz, que foi backing vocal da banda Vitória Régia, uma cantora iluminada. E então, passada essa troca de gestão, né, a gente vai programar uma dessas duas, que com certeza é atração para fazer carinho na população de Santa Cruz, porque são duas atrações maravilhosas. Troca de gestão ou continuidade da gestão, né, Mauro? Uma das duas, tá? Eu digo nova gestão, tá? Um novo mandato. Eu hoje trabalho com o presidente Marcelo Silvestre, mas como eu falara há pouco, tá? Acima de tudo eu sou diretor do Esporte Clube Guanabara, tá? Prezo muito, tenho muita vontade que o presidente Marcelo Silvestre continue, para que ele seja parabenizado, para que ele seja premiado, tá? Por essa gestão maravilhosa que ele fez, gestão exemplar, tá? E ele continuando, eu estarei como diretor do Esporte Clube Guanabara. Caso ele não permaneça, tá? Alguma chapa concorrente, e entre um presidente que eu julgo como idôneo, eu estarei ali para dar continuidade ao meu trabalho. E ao meu trabalho não, o nosso trabalho, né? Porque esse trabalho não é para mim, esse trabalho é para todos vocês, esse trabalho é para o Esporte Clube Guanabara. Bacana. Mauro Monteiro, seu comentarista por inteiro aqui no Papo de Bar. E o Esporte Clube Guanabara tem inúmeros associados hoje. Mauro, fala pra galera o endereço do Esporte Clube Guanabara e como a galera faz para se associar a esse espetacular clube. Bom, o endereço é Rua Marquês de Barbacena, 702, é bem fácil de localizar, é anexo à Vila dos Sargentos da Aeronáutica. A Vila dos Sargentos tem uma também no lado oposto da estação, mas é desse lado aqui, onde tem empresa Desde Nick. 1941, o Esporte Clube Guanabara está no mesmo local. No mesmo endereço, tá? Fundado pelo querido Antônio Fernandes Machado, tá? Nasceu aqui, espero que permaneça infinitamente. Legal. E como é que a galera faz para se associar ao clube? É fácil? É difícil? Como é? Não, é um processo bem simples. Tá? Você precisa ter um associado de seu conhecimento que te indique. Tá? Você vai preencher uma proposta, esse associado que te indicou vai assinar ali por você, tá? E você passa por uma avaliação do conselho, né, diretoria, e se sua figura
for considerado uma figura idônea, com todos os requisitos de frequentar um meio social, tá, com essa qualidade, esse ambiente de qualidade, pessoa que venha para, não é nem para somar, é para compartilhar bons momentos dentro do Esporte Clube Guanabara. A porta do clube está aberta para ti. Se você não tem amizade com nenhum sócio, eu acho que nada como um bom diálogo, não é verdade? Claro. A pessoa que vem com boa intenção, tá, e vem, conversa, olha, não conheço ninguém, mas tinha vontade de participar. Eu acho que o bom diálogo a gente consegue chegar a um denominador e trazer mais uma boa figura para fazer parte desse grupo maravilhoso que é a família Esporte Clube Guanabara. É só chegar, Esporte Clube Guanabara, na zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente em Santa Cruz, um clube fantástico que eu me apaixonei, eu gosto sempre de estar aqui, o pessoal daqui é super bacana, o pessoal daqui é super receptivo, atende a gente sempre muito bem e eu tenho do lado esquerdo do peito um carinho por esse clube, Esporte Clube Guanabara. Então, vem você também para o Esporte Clube Guanabara. Bom, a gente está fazendo as considerações finais? É por aí. Bom, eu como diretor social e marketing do clube, tá, eu tenho um recado para as empresas da região que no início da minha gestão eu comecei a buscar parceiros. Tá? Conseguimos aí parceiros maravilhosos. Vou citar aqui, se me permite. Claro. Ótica Traxxon é uma parceira maravilhosa. Sorveteria Esquimó continua dando muita força. Asa Branca Materiais de Construção, Mestre do Amassado, Compensado Zona Oeste, tá? São empresas que abraçaram o clube, tá? E estão conosco. Algumas, com o passar de uma crise financeira ou outra, se afastou, porque não é fácil entrar e permanecer com aquelas finanças que no período bom do comércio o empresário consegue manter, mas a gente dá uma parada com esse, tenta voltar depois, tá? E todos eles super satisfeitos com o nome deles, a forma que é colocada na mídia. Então, o Esporte Clube Guanabara é o único clube que nos resta. Se você é empresário da região, se você é empresário que abraça causas sociais, abraça a causa da possibilidade de a gente fazer trabalho com criança, fazer shows para enriquecer a qualidade de vida do bairro, venha para cá, converse comigo. Tá? Você, além de estar ajudando a preservar essa instituição, tá, que é um ícone na região, você estará também colocando em evidência o nome da sua empresa. É um clube totalmente familiar, um clube super agradável e vale a pena você estar junto com o Esporte Clube Guanabara. Perfeito. Esse é Mauro Monteiro no Papo de Bar. Curte, compartilha, fala para os seus amigos que você está no Coé Entretenimento. Valeu! Um abraço a todos. Mauro Monteiro, os amigos chamam de He-Man, o apelido carinhoso. Você gosta desse apelido, Mauro? Rapaz, ciente de que é um apelido carinhosíssimo, a gente percebe que só usa esse apelido quem realmente tem aquela simpatia, né? E a origem desse apelido foi na época que começou o desenho do He-Man. Provavelmente eu tinha ali meus 14, 13 anos, não sei. E na época, obviamente, que eu não tinha essa careca aqui brilhosa, né? Meu cabelo era um capacete louro idêntico ao cabelo do He-Man. E quando eu fiz ali meus 17, 18 anos, foi a época que começou a moda da academia de musculação, eu aderi a essa moda e realmente na época ganhei alguns músculos a mais, né? Não é essa coisa magra que é hoje. E não teve jeito. Tá? O apelido veio de forma carinhosa, tá? Foi muito bem-vindo, porque tem até algumas pessoas em Santa Cruz, as pessoas que me conheceram depois da adolescência, que nem sabem que meu nome é Mauro. Muita gente usa somente o He-Man. E o curioso foi o seguinte, com cerca de 19 anos mais ou menos, eu passei para a Universidade Rural. E lá na Universidade Rural o apelido veio também e não foi ninguém daqui que levou para a universidade. Tá? Lá, pela característica física também,
o apelido He-Man veio e virou super popular dentro da Universidade Rural. He-Man, salve He-Man. Como é que He-Man falava mesmo? Rapaz, era um tal de pelos poderes de Grayskull. Daquele He-Man só sobrou a espada, meu amigo, mais nada. Um abraço, Mauro. Falou, querido, um prazerzão estar com vocês.